E agora falar para vocês um pouco sobre a ascaridíase. Ela é uma doença parasitária do homem causada por um helminto, que é um verme. São as famosas lombrigas que a gente quando vai para a comunidade escuta muito o pessoal dizer: o menino tá com lombriga, o menino tá colocando verme para fora. Então, a ascaridíase é uma das parasitoses mais recorrentes nas comunidades, principalmente naquelas comunidades onde as pessoas têm um baixo poder aquisitivo, né? Onde as pessoas convivem ali com as questões socioambientais desfavoráveis. É uma doença parasitária do homem, ela é assintomática na maioria dos casos, então as pessoas podem ter infecção por ascaris e não manifestar nada, nem sequer uma dorzinha de barriga. Mas quando as infecções por ascaridíase acontecem de forma sintomática, essas pessoas poderão sentir dores abdominais, diarreias, náuseas, anorexia. É quando essa pessoa perde o apetite, porque a infecção por ascaris provoca isso, essa perda do apetite, porque a gente vai ver mais adiante que o ascaris ali a nível intestinal, ele vai também sugar os nutrientes do indivíduo e com isso vai promover um desconforto a nível abdominal. Como complicação, essa parasitose ela poderá promover uma obstrução intestinal, porque o ascaris ele pode, dependendo, se não houver o tratamento dessa parasitose, ele pode provocar uma superparasitose, ou seja, uma multiplicação exagerada desses vermes, causando ali uma obstrução a nível intestinal, e essa pessoa ela vai ter algumas complicações, como dificuldades para evacuar, até mesmo na questão da motilidade intestinal, que vai estar prejudicada por conta de um bloqueio, de uma obstrução desse intestino. E também a ascaridíase ela pode desenvolver manifestações pulmonares. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa faz a ingesta dos ovos do ascaris, existe um ciclo dessa larva que sai de dentro do ovo, onde essa larva passa também pelo pulmão, pelos alvéolos pulmonares, para poder haver ali a maturação dessa larva. Ela se desenvolve nos alvéolos pulmonares antes de depois migrar definitivamente para o intestino. Então, nos alvéolos pulmonares, essa parasitose provoca algumas manifestações clínicas, como tosse, escarro, pode haver escarro com sangue, é aqueles raios de sangue no escarro, por conta que a larva está ali promovendo alguma lesão a nível do alvéolo, e poderá haver também, em alguns casos, rouquidão, que é o comprometimento da fala por conta desse ciclo que a larva faz no pulmão do hospedeiro. Quem é o agente etiológico? É o Ascaris lumbricoides. Ele é um verme ou um helminto que ele adquire a forma adulta no intestino e ele deposita ovos no ambiente através das fezes do hospedeiro, onde esses ovos vão infectar o ambiente e ali contaminar outros indivíduos que entram em contato com aqueles ovos. O reservatório é o homem, porque não existe nenhuma outra espécie animal capaz de albergar o ascaris. E o modo de transmissão se dá através da ingestão dos ovos infectados pelo parasito. Na maioria das vezes, através de água contaminada, que não passou pelo processo de filtração, nem fervura, nem cloração. Ou então através da ingesta de alimentos, verduras, hortaliças, vegetais que são ingeridos crus, e na maioria das vezes não há o devido cuidado de higiene dos alimentos e nem há o uso de alguma substância química que mate os ovos do ascaris, como por exemplo o hipoclorito de sódio. Período de incubação são 20 dias até que a larva no meio ambiente passe por um processo de transformação até chegar à fase de L3, que é a larva 3. Entendam, no meio ambiente, dentro dos ovos, as larvas elas passam por um processo de maturação ou amadurecimento. Nesse processo de maturação, essa larva ela se transforma de larva 1 ou L1
até larva 2 ou L2, e depois de larva 2 para larva 3 ou L3. Então, até que essa larva consiga um grau de maturação máximo que possa infectar uma pessoa, que seria a L3, demora-se 20 dias esses ovos no ambiente, maturando, promovendo o amadurecimento dessa larva. E a partir do momento em que o paciente ingere esses ovos, começa a desenvolver sinais e sintomas e começa a eliminar os ovos desse verme no ambiente, demora de 60 a 75 dias. Então aí o parasito dentro do hospedeiro, que seria o ser humano, já tem um período de incubação maior, que vai de 60 a 75 dias. Período de transmissibilidade. Durante todo o período em que o indivíduo estiver portando ali o parasito. Então, existem relatos históricos de pacientes com ascaridíase de muitos anos de infecção e esse paciente não fez nenhum tratamento, não tomou nenhum medicamento e continuou ali infectando o ambiente, liberando ovos no ambiente por um longo período de tempo. Complicações desse parasito no intestino humano é obstrução intestinal, já falei sobre a obstrução, volvo, perfuração intestinal, que às vezes o que é que acontece? O parasito, ao parasitar ali na mucosa intestinal, ele provoca perfuração. Se ele perfurar um intestino, vai ter ali uma complicação, porque poderá promover hemorragia interna naquele hospedeiro que está sendo parasitado. Então, a hemorragia interna poderá ser uma das complicações da parasitose por ascaris por conta dessa perfuração no intestino. E o diagnóstico ele é feito através de exames parasitológicos de fezes. Recomendam-se exames colproscópicos, ou seja, inquéritos colproscópicos. Significa o quê? Distribuir aqueles potinhos de exames de fezes para toda a comunidade, para que as famílias, os indivíduos ali daquela comunidade possam colher uma amostra de fezes, de preferência anualmente, ou então 2 vezes por ano, para que possa ser enviado ao laboratório, para que possa haver uma triagem coletiva de todas as pessoas que possam estar infectadas com ascaris. E nessa triagem coletiva é feito também o tratamento coletivo dessas pessoas que derem positivo para ascaris. Então, o exame diagnóstico é o exame parasitológico de fezes, onde é coletada uma amostra de fezes naqueles potinhos estéreis, é levado para o laboratório para examinar no microscópio e a presença dos ovos ali nas fezes já confirma o diagnóstico de ascaridíase. O tratamento dessa parasitose é feito com albendazol, que é um antihelmíntico, ou seja, um vermicida que é capaz de eliminar as formas adultas do ascaris no intestino e elimina também os ovos que são produzidos, bem como toda aquela inflamação que o parasito provoca no intestino, o albendazol ele trata. Nós temos também mebendazol, levamisol. Tratamento da obstrução intestinal é feito com piperazida mais óleo mineral. O óleo mineral ele é um laxante que ajuda ali, no caso de pacientes com superparasitose, com muitos parasitos ali infectando o intestino dele. O óleo mineral ele ajuda tanto na eliminação da maior parte desses parasitos, para haver a desobstrução do intestino, como ajuda também na questão da melhoria da motilidade intestinal, ou seja, dos movimentos do intestino para que possa haver ali a expulsão do parasito. É administrado também antiespasmódicos, que são medicamentos que ajudam para tratar a inflamação do intestino provocada pelo parasito. É feito também a hidratação. Esse paciente que tem parasitose por ascaris deve ser incentivado a ingerir muito líquido durante o dia, que ele possa realmente se hidratar de forma eficiente, para que ele não venha também a sofrer por uma desidratação provocada pelo parasito. E nós temos o auxílio da sonda nasogástrica, isso nos casos de hiperparasitemia, ou seja, superparasitose. Poderá haver
a colocação de uma sonda nasogástrica, onde vai ajudar esse paciente na alimentação dele. E também recomenda-se o jejum enquanto houver o tratamento da parasitose, para que alguns alimentos que são hipercalóricos, que são muito pesados, eles não possam interferir ali, a nível intestinal, na ação do medicamento que vai tratar e matar o parasito. A vigilância epidemiológica, ela só fala assim, que tem que ser feito o tratamento precoce dessa parasitose. Porque se ela se tornar crônica, ou seja, vários meses de infecção, esse paciente poderá desenvolver uma superinfecção e, como consequência, desenvolver algumas dessas complicações que eu já falei para vocês, como a obstrução, a perfuração intestinal, o volvo. Então, a vigilância epidemiológica recomenda um tratamento precoce, o quanto antes, que esse paciente descubra que é infectado por Ascaris, que o médico possa já prescrever a medicação dele. A notificação não é compulsória, quer dizer, não é uma doença tão grave assim que necessite de notificação imediata, que possa ser notificado esse caso, então não é compulsória. E as medidas de controle, existem as medidas gerais, através da educação em saúde e do saneamento básico domiciliar. Com relação a essa parasitose, eu quero no trabalho que vocês relatem através de matérias jornalísticas, ou de textos, ou de imagens, as situações sanitárias socioambientais que estão envolvidas com a questão da transmissão da parasitose. Então eu quero que vocês procurem notícias de crianças que têm contato ali com esgoto, porque não há um sistema de saneamento básico adequado para aquelas comunidades. Vocês podem relatar a questão do esgotamento sanitário, da água, da falta de tratamento da água para consumo humano, que poderá também haver a transmissão dos ovos do Ascaris na água que não é tratada. Eu quero que no trabalho vocês relatem também a questão sanitária, o contato com fezes, o contato de crianças e da população geral ali com esgoto, esgotamento a céu aberto e as precárias condições de higiene também, que existem muitas pessoas que não têm os cuidados, não fazem os cuidados básicos de higiene, como, por exemplo, se lavar logo depois das evacuações, ou até mesmo o próprio banho, que não é da rotina de muitas pessoas. Então, como isso influencia negativamente na questão das parasitoses, quero que vocês procurem na pesquisa de vocês para que possam enriquecer ainda mais o conhecimento sobre ascaridíase. Existem as medidas de controle específicas, como por exemplo, ingerir vegetais cozidos, então é o brócolis, é o repolho, é a cenoura, todos os vegetais que a gente ingere, que ele seja cozido, né? Que ele passe por um adequado processo de cozimento, porque a temperatura elevada é capaz de matar os ovos e as formas larvárias desses vermes. Lavar e desinfetar as verduras cruas, como por exemplo, tomate, tomate, o alface, o couve, tudo aquilo que a gente consome de forma crua, que haja também esses mecanismos de higiene, de lavagem e do uso do hipoclorito de sódio, que é a substância mais indicada para tratar os alimentos crus, que são ingeridos crus. A higiene pessoal, então realmente o paciente a pessoa foi no banheiro, a recomendação é se lavar. Ao invés de usar somente o papel higiênico, mas que essa pessoa tenha uma duchinha ali, para que possa se lavar. Logo depois das dejeções, que isso é muito importante para ver o controle da transmissão não só do Ascaris, mas de todas as outras parasitoses. E o tratamento coletivo, como eu falei para vocês. Quando há um inquérito coproscópico, ou seja, muitas pessoas ali na comunidade fazendo o exame de fezes, e quando acusa essas parasitoses em algumas dessas pessoas, que seja feito também, assim como foi feito o exame, que seja feito o tratamento dessas pessoas, para que elas possam deixar de estar lançando ovos viáveis de Ascaris no ambiente. Certo, gente? Então, obrigado a todos e até a nossa próxima aula.